Cadê o Guilherme? Oi, boa noite. Meu nome é Walter. Walter, tudo bem? Eu confesso que eu cheguei agora, talvez o assunto tenha sido abordado. Se foi, pelo menos vocês confirmem. Vocês estão cientes que tem um corredor cultural aqui no Morro da Conceição, de ateliê, deve ter sido mencionado, e a gente está no meio de uma campanha em favor do nosso querido Paulo Dallier. Não sei se comentaram o nome dele, que é um artista plástico excepcional, que se confunde com a história do Morro da Conceição. Ele já é octogenário, está com 84, 85 anos, e ele é um pilar, assim, inenarrável da história do Morro da Conceição. E ele está passando por um problema que ele está para ser despejado da casa onde ele morou, onde ele nasceu, e ele veio a morar agora, de 15 anos para cá, ele está morando na casa. Só que era de favor. E a gente está levantando uma campanha, o Fica Dali, está até no Facebook, eu quero convocar o pessoal, para que haja uma forma dele se manter nessa casa e com isso, perpetuar a história do Morro da Conceição por meio dos quadros dele, das obras dele, que são fascinantes. Eu recomendo a visita de vocês para que vocês entendam muito bem o que eu estou querendo dizer. E é isso, é só deixar esse recado. O nome dele é Paulo Dallier, ele é um artista plástico que já está trabalhando desde os 40 anos, que ele se reconheceu na pintura e está com esse trabalho lindo, que conta a história do Morro da Conceição e todo o seu entorno, que inclui a Pedra do Sal, enfim. Então, pedir para que a gente olhe por ele também, porque ele é muito importante, ok? Muito obrigado. Obrigado, Walter. Em relação ao que você colocou, eu também não conhecia essa história, também fiquei tocado, né? Pessoas que muitas vezes retratam a memória de um local, e quando tem obras, as coisas se valorizam, são as primeiras que são colocadas para fora disso. Eu me lembro uma lei que eu fiz há muito tempo atrás sobre os caiçaras, né? Foi inspirado numa comunidade chamada Praia do Sono, em Paraty. Então, qual era a situação da Praia do Sono? Você conhece, já vi. Praia do Sono é o seguinte: você tinha uma área linda, que era cobiçada pela especulação imobiliária, tinha um grileiro chamado Gibrail, violentíssimo, que já tinha matado gente, e os caiçaras resistiram, queriam fazer uns resorts, campo de golfe, quer dizer, o pescador ia virar catador de bola de golfe para os ricos no campo de golfe. E eles resistiram. Aí depois, quando a gente fez uma reserva lá, houve ambientalistas que tinham uma visão mais estrita, que queriam tirar os caiçaras de lá, já que aquilo virou um parque. Eu falei, mas como? Aquilo foi preservado por causa da luta caiçara, por causa da cultura caiçara. Então a gente fez uma lei garantindo aos pescadores tradicionais e aos caiçaras, que estão há mais de 50 anos no local, o direito de lá permanecerem e serem apoiados para desenvolverem métodos não predatórios, para poder o filho dele continuar tendo aquela cultura. Então você tem uma visão de meio ambiente onde a população tradicional faz parte do meio ambiente. Quem nega isso a gente chamava de ecologista clorofílico, que via a folha com clorofila e não via o caiçara que lutou contra o grileiro Gibrail e outros poderosos e manteve aquele local tão bonito. Então, eu sou muito sensível ao que você disse. Em Portugal, eu tive uns anos exilado também em Portugal, eles fizeram uma coisa que eu fiquei muito tocado, eu não vi aqui ainda no Rio. Eu vou até fazer essa proposta para o Pedro, para ver se a gente consegue desenvolver isso junto. Em algumas áreas, perto do Castelo de São Jorge, lá em Lisboa, tem uma área lá embaixo chamada Moraria. Essa tem uma história toda, mas eu não vou contar. Mas tem umas vielas antigas, pequenas como essa aqui, ou até menores, e que estão sendo objeto de algum tipo de melhoramento, que é uma área também turística. Então, o que eles fizeram? Eles fotografaram, né, as pessoas mais antigas, né, que viviam lá anos e anos e anos, né, um artesão, um vendedor, um sapateiro, mas com fotos lindas em preto e branco, né, de 1,5 metro cada uma, e puseram nas paredes de uma forma tal, e depois com acrílico, que isso entrou como se fosse dentro do muro. Então você passa e vê, e não tem como tirar, arrancar, pichar, está lá. Então em cada rua tem 1, 2 fotos dessas belíssimas, feitas por fotógrafos top, e
um tamanho muito grande, com muito detalhe, e explicado embaixo como aquela pessoa fazia parte da história daquele bairro. E eu acho que a gente podia, Pedro, desenvolver algo parecido com amigos nossos fotógrafos, seguramente eles participariam disso, e essa pessoa que você mencionou seguramente seria um dos candidatos a fazer parte da rua para sempre, mesmo depois da sua morte, que são pessoas que, com seu trabalho, o seu lidar, a sua experiência, a sua resistência. E especificamente em relação a esse companheiro que você mencionou, Pedro. Paulo Dallier, o nome dele. Dallier. E eu também me disponho, junto com outros, a integrar essa corrente no sentido de ter algum tipo de participação cada um, no sentido que ele não seja despejado do seu lugar. Sim. Exatamente é uma coisa que acontece quando um bairro é valorizado, né? Aqueles que representam o bairro são varridos para baixo do tapete para que outros... E aí você acaba destruindo a história e a memória, até descaracterizando uma localidade específica. Então, conte comigo para essa questão específica de apoiá-lo para não ser despejado do seu local onde nasceu e para onde voltou e aonde está ameaçado. E vamos ver se a gente toca essa ideia com alguns amigos fotógrafos que eu acho muito interessante para incorporar as figuras das pessoas, as casas e paredes daquele lugar aonde elas deram a vida para aqueles locais. Então, essas são as considerações sobre pontos que foram levantados aqui com muita pertinência. Ele, inclusive, foi protagonista de um documentário que a Fundação Roberto Marinho, a Prefeitura... Faça aí o microfone para todo mundo ver. Isso. Ele, inclusive, foi protagonista marcante de um documentário que foi feito por ocasião do início das obras do Porto Maravilha. Isso tem que estar em conhecimento dos senhores, esse vídeo, esses registros, e numa hora oportuna eu gostaria muito de passar isso para os senhores, para vocês entenderem, porque eu posso ficar falando aqui horas, vocês não vão entender a importância disso. Então, numa oportunidade, ou agora, né, nessa oportunidade, no momento depois aqui do debate, eu queria ter como pegar o contato e deixar esse material que ele tem, tá? Só isso. Walter, passa a página mais uma vez do Facebook. Fica Dallier. Fica Dallier. Fica Dallier. dois L's e ER. Fica Dallier. O nome dele é Paulo Dallier, artista plástico. Vamos lá curtir o Facebook, pessoal, dá uma força. A galera, na hora, vai pipocar o nome dele lá, o pessoal vai achar, tá? Valeu. Tem gente que tava... Tem?